Ok, então, alô para você, uma boa tarde da segunda-feira. Nós estamos aí hoje diretamente com o delegado Christian Nedel, que é titular da primeira delegacia de polícia para o adolescente infrator, e está conosco aí. Primeiramente, doutor, uma boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aí ao Jornal Zona Sul. E nós estamos aí com o Dr. Christian para falar justamente nessa situação que aconteceu no final de semana, da menina estuprada. Nós não sabemos ao certo, mas o doutor vai informar agora com clareza, porque ele tem os procedimentos em sua mão. Se a menina tinha 6, porque a informação que joga aqui, doutor, é que ela teria 6, 7, 8 anos de idade, a gente não sabe ainda. Mas, doutor, então, primeiramente, boa tarde, e nós gostaríamos que, num primeiro momento, o senhor nos colocasse aí a par do que realmente aconteceu, que idade tem esse menor de idade que teve essa ação contra a menina? Perfeito. Nós recebemos essa informação no sábado à noite, né? A data que teria ocorrido o fato. Foi apreendido em flagrante pela Brigada Militar um adolescente de 16 anos de idade que teria praticado um abuso sexual contra uma criança de 8 anos de idade aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Informalmente, o adolescente confessou a participação no fato, confessou que teria arrastado a menina para dentro de uma casa e lá praticado relação sexual com ela, mas oficialmente, na presença de defensor público, esse adolescente se reservou o direito de permanecer em silêncio. Tá? A menina deu detalhes a respeito da violência sexual praticada contra ela, tá? Foi encaminhada para exame de corpo de delito e avaliação psiquiátrica para que seja comprovada agora, do ponto de vista pericial, a materialidade desse estupro de vulnerável praticado por ele contra a menina. Doutor, essa questão dele se reservar o direito de permanecer calado beneficia em que esse menor? Essa é uma prerrogativa constitucional de toda pessoa que é presa, seja adulto, seja adolescente, que tem o direito de, na presença de advogado constituído um defensor público, ficar silente e prestar declarações somente em juízo. Independente dessa circunstância, a prova contra esse indivíduo é manifesta. Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável por constrangimento ilegal, foi apresentado imediatamente ao Ministério Público e provavelmente foi decretada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário a internação provisória deste adolescente. Doutor, nessa internação, o que prevê? Essa internação provisória é uma medida cautelar no curso do procedimento, no curso do processo de apuração de ato infracional atribuído ao adolescente. Esse adolescente pode ficar no máximo 45 dias aguardando a decisão judicial sobre a sua situação. Se condenado, ele pode ficar recolhido e privado de liberdade por um prazo de até 3 anos. Tá, nesse prazo de 45 dias ele vai ficar preso aí no caso? Isso, vai ficar aguardando a decisão judicial definitiva a respeito da sua situação. Provavelmente, pelos elementos que nós temos aqui à nossa disposição, ele será condenado por estupro de vulnerável, então vai cumprir a partir daí a medida de internação em relação a essa situação. Doutor, uma coisa que é fato, e eu até lhe digo que ontem, ao saber dessa notícia, não posso lhe negar que embrulhou o estômago. Com certeza. E eu lhe pergunto o seguinte, doutor, a gente sabe que as leis são frágeis, né? E no caso desse menor de idade, vamos fazer uma relação aí em relação à manifestação dos policiais hoje, claro que não tem nada a ver, mas o que se conquistou com essa manifestação, né? O Ministério Público ele foi favorável, né, a uma proposta de mudanças nas leis para que elas sejam mais severas para crimes contra policiais. Eu lhe pergunto o seguinte, o que daria para a população fazer, porque também a população está à mercê e mais ainda, no sentido de que essas leis também elas pensem na situação, pensem no caso da população que está muito mais à mercê da polícia, né?
Que tipo de ação a população poderia fazer para que o Ministério Público também veja dessa forma que a população precisa que essas leis sejam mais severas, e principalmente no caso desse, né, doutor? É um tipo de delito, infelizmente, né? São situações que nós lidamos aqui diariamente na nossa delegacia especializada. Crimes sexuais praticados por adultos e até mesmo por adolescentes contra crianças, contra pessoas indefesas. Então, o clamor público, ele é muito contundente em relação a essa situação. Então, aquela conduta dos vizinhos de cercarem e tentarem agredir um adolescente suspeito, de fazer muitas vezes justiça com as próprias mãos, do ponto de vista passional, emocional, é uma conduta que se justifica. É uma reação daquela comunidade a uma barbárie, a um ato infracional praticado contra uma pessoa indefesa, uma menina de 8 anos de idade que não tinha as mínimas condições de oferecer resistência. Só que nós temos uma legislação penal, uma legislação processual penal, que tem que ser, por mais que a gente possa identificar e vislumbrar no primeiro momento, que ela é falha em muitos aspectos, ela tem que ser cumprida. Então nós, no caso nós, delegados de polícia, agentes policiais, somos mandatários da lei. Então, no primeiro momento, por mais que seja perniciosa essa conduta, cabe a nós a busca da responsabilidade infracional conforme os ditames preconizados pela lei. Então, esse adolescente, que em princípio é o primeiro antecedente policial dele, essa situação de estupro, ele, além dessa situação, nós estamos cogitando também de investigar outras 4 ou 5 situações de abuso sexual que são endereçadas a ele. Não está descartada a possibilidade de que ele tenha praticado outros abusos sexuais contra a mesma vítima ou contra outras crianças ali das redondezas. Então, isso nós tivemos essa informação no curso do procedimento e vamos buscar a responsabilização dele por todas essas condutas. Por quê? Porque com isso a gente tem condições de poder mantê-lo mais tempo segregado, né? E mais tempo à disposição do Estado e longe do convívio social, porque ele tem demonstrado, né, ao menos nessas condutas que nos foram noticiadas, uma periculosidade que justifica o seu recolhimento e não a sua liberdade. No caso de confirmação, doutor, dessas outras situações, no que agrava para ele, na verdade, na questão do crime? É que assim, o adolescente ele responde pela prática de ato infracional no período entre os 12 e os 18 anos de idade incompletos. Nada obsta que ele seja responsabilizado por vários atos infracionais e cumpra medida socioeducativa até os 21 anos incompletos por fatos antes dos 18. A restrição que a lei impõe é a privação de liberdade como medida de internação, que no máximo pode durar 3 anos. Agora, esse adolescente pode ficar 3 anos recolhido e mais algum tempo ainda cumprindo medida socioeducativa em regime de semi-liberdade, não em regime fechado. Então, é possível, com a apuração dessas outras condutas e com a comprovação delas, buscar um tempo maior de cumprimento de medida socioeducativa por parte desse adolescente. Doutor, essa questão de serviços, prestação de serviço da comunidade, isso realmente resolve? Cada caso é um caso, né? Essa medida em meio aberto, como se diz, ou em regime de semi-liberdade, quando não inclui regime fechado, ela necessita muito, assim, do apoio por parte do Estado, em nível de políticas públicas, para definir se realmente a liberdade assistida à prestação de serviço à comunidade, com a devida fiscalização, acaba sendo uma medida viável ou não. Eu não posso responder por essa esfera, porque essa é uma esfera que transcende a nossa análise aqui, que é uma análise policial, uma análise preliminar em relação à situação. Mas é necessário que o Estado, por meio de seus centros de cumprimento de medidas socioeducativas, tanto em meio aberto quanto em meio fechado, busque a eficácia dessa medida, né, e a medida mais adequada à situação que é colocada aos olhos da sociedade. Perfeito. Então, o senhor sugere que a população aí, que eu acho que é o momento, né, doutor? Eu acho, aliás, já passou do momento, de repente, da população se manifestar para que as leis mudem, o Código Penal mude em relação a isso. E não só no caso... Eu, particularmente, penso que o debate que deveria ser colocado
colocado mais em pauta não é propriamente a questão da redução da idade penal, e sim da possibilidade do aumento de duração Sim. das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes. Eu, particularmente, penso que 3 anos fechados é muito pouco para determinados atos infracionais que são praticados com requintes de crueldade. Então, vamos buscar potencializar essa medida em meio fechado para poder justificar, de alguma forma, e repreender aquele ato infracional praticado por aquele adolescente. Até porque ele causou um dano irreversível na vida dessa menina. Infelizmente, o dano psíquico que fica em virtude dessa conduta, a gente tem conhecimento que costuma se alastrar ao longo do tempo, né? É uma situação que se resolve assim, num curto espaço de tempo. Então, essa menina e essa família vão precisar, com certeza, de um apoio psicológico e até mesmo psiquiátrico para poder suportar os danos psíquicos praticados por essa conduta. No caso da família, doutor, se ela entrar com processo contra esse menor de idade, isso pode ajudar na questão dele ser responsabilizado pelo que fez? Não, porque na verdade isso é inevitável. Nós temos assim, uma responsabilidade civil e uma responsabilidade penal que são independentes. Independente da responsabilidade penal ou infracional dele por esse crime de estupro de vulnerável, com certeza nós vamos ter a repercussão em nível de responsabilidade civil, de indenização, que vai ter que ser arcada, inclusive, pelos pais deste jovem em relação aos danos causados àquela família, àquela menina e àquela família da menina. São instâncias independentes de apuração de responsabilidade. Pois não. Bom, doutor, eu não posso deixar de registrar a minha indignação, porque é difícil, né, a gente não ter esse sentimento depois de um acontecimento desse. Mas eu O juízo de reprovabilidade, o grau de censurabilidade da conduta dele é manifesto. Com 16 anos e uma compreensão forte, compreensão física forte, é um menino forte, né? Subjugou uma menina de 8 anos de idade sem as mínimas condições de oferecer resistência. Então, assim, o grau de reprovabilidade da conduta assim, dele é manifesto. E causa repulsa por parte de todos, da própria sociedade, dos operadores do direito. Isso não tem como a gente não, de alguma forma, ficar sensibilizado, impactado com essa notícia. Claro, só para entender, doutor, em que situação ele fica preso aí no DECA? Ele não está mais à disposição do DECA. O DECA, o delegado de polícia, a autoridade policial plantonista do DECA, lavrou um flagrante de ato infracional em relação a ele e já apresentou esse adolescente ao Ministério Público. Ele já está sob os cuidados do sistema de justiça, Ministério Público e Poder Judiciário. Ele provavelmente deve estar cumprindo internação provisória junto à FARG, Fundação de Atendimento Socioeducativo, antiga FEBEM, e lá ficará recolhido, aguardando a decisão judicial a respeito da sua situação. Assim, e no caso, assim, em que situação ele estaria preso? O senhor tem conhecimento disso? Não, ele vai ficar recolhido, preso por esse fato praticado. Só que a responsabilidade do DECA já encerrou. Já foi feito o flagrante, já foi encaminhado o procedimento à esfera ministerial e à esfera judicial. Então, o recolhimento dele, por força dessa internação provisória, em virtude desse fato praticado. E cabe, então, agora ao Ministério Público e ao Poder Judiciário agilizar ao máximo o processo em relação a esse adolescente para que ele seja condenado dentro dos 45 dias. Então, após os 45 dias, ele já possa cumprir, no regime fechado, a sua medida de internação. Perfeito. Doutor, só para finalizar, o senhor tem conhecimento se os direitos humanos já tomaram alguma providência em relação a esta menina? Não tenho conhecimento. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua disponibilidade para conosco e para com o nosso ouvinte, né, o nosso leitor do Jornal Zona Sul, e nós agradecemos aí, nos colocando à disposição, né, do seu trabalho também, né, para o que precisar. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço, doutor, boa tarde. Boa tarde.